Fala galera, Salvador da Bahia, como vocês estão? Sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso canal de Direito Constitucional aqui no YouTube. Eu sou o professor Orlando Júnior, sou professor de Direito Constitucional há mais de 10 anos por todo o Brasil e estou aqui tentando auxiliá-los aí na sua preparação, no seu aprendizado inerente ao direito constitucional, tanto para concursos públicos quanto para a OAB. Nós estamos aqui, se você não sabe, no nosso desafio /projeto artigo 5º. Nós estamos analisando aqui todos os incisos do artigo 5º, tentando colocar pontos doutrinários importantes, pontos jurisprudenciais, justamente porque nós sabemos que o artigo 5º é um dos artigos mais importantes aí das provas de uma forma geral, independente da banca, independente da prova, do nível do cargo, né? Mas antes de mais nada, eu quero pedir para você para curtir esse vídeo, comentar, compartilhar aí com seus amigos, fazer a inscrição no canal, ativar as notificações, porque é dessa forma que você ajuda aqui o meu trabalho. E assim, eu tento me comprometer o máximo com vocês. Agora, hoje é domingo, 21 horas, dei aula manhã, dei aula tarde, mandei material aí para 5 turmas de mentoria que eu tenho, cheguei morrendo de dor de cabeça, descansei um pouco ali, tomei um remédio, mas eu estou aqui para cumprir o meu compromisso com vocês. Quando você faz um compromisso, você tem que cumpri-lo até o fim. Então, essa mesma dedicação, esse mesmo empenho que eu quero que vocês tenham comigo, beleza? Então, só para recapitular, quer ver? Deixa eu pegar aqui para aparecer aqui, né, para que possamos aí fazer aquilo que nós estamos fazendo sempre. No primeiro vídeo nós falamos sobre o caput. No segundo vídeo nós falamos sobre o inciso 1º e o inciso 2º, isso. E no terceiro vídeo nós falamos sobre o inciso 3º, 4º e 5º. Nós vamos falar hoje sobre os incisos 6, 7 e 8, que vai tratar basicamente ali de liberdade de consciência, liberdade de crença. Quando você pega a Constituição, ela vai falar, olha, é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantido na forma da lei a proteção aos locais de culto, às suas liturgias. Aí depois ele fala que é assegurado nos termos da lei a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. E aí depois ele vem no 8, que é o inciso, na minha opinião, mais importante, que é quando ele fala daquele texto: ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa, convicção filosófica ou política, salvo se as invocá-las para eximir-se de uma obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir a prestação alternativa prevista por lei. Vejam bem, os dois primeiros, o inciso 6 e o inciso 7, sendo sincero, eles são cobrados de forma muito espasmódica em prova. E geralmente quando cobram esses dois aí, falando dessa inviolabilidade, liberdade de consciência, de crença, dessa prestação de assistência religiosa nas entidades civis, militares de internação coletiva, ele geralmente vai pela literalidade do texto. Agora, o texto que me preocupa, de fato, é o do inciso 8, que é a famosa escusa ou objeção de consciência. Mas eu quero abordar aqui alguns assuntos de uma forma geral, inerente a essa situação com vocês. Então nós estamos aqui hoje tratando sobre os incisos 6, 7 e 8. Nós vamos falar aqui basicamente sobre liberdade de consciência e de crença. Pessoal, a primeira situação que eu acho que eu tenho que mencionar para vocês nós vivemos num estado laico, leigo ou não confessional. Nós não temos uma religião oficial. Entretanto, não é pelo fato de não adotarmos uma religião oficial que nós impedimos que você exerça esse direito, essa liberdade de consciência, sobretudo essa liberdade de crença. Então, aquela questão, não temos uma religião oficial, mas não impedimos que cada cidadão exerça a sua de forma razoável, proporcional, com padrões ali de bom senso. É sempre muito importante, Por exemplo, eu te garanto o direito de crença, sim, mas eu não vou permitir hoje que você pegue ali o seu filho, e tente sacrificá-lo lá para o seu Deus. Não tem lógica, Até porque nós sabemos daquela máxima que os direitos fundamentais, eles são limitados, eles são relativos. É sempre possível ali que venha algum tipo de exceção, até para evitar esse tipo de excesso, esse tipo de abuso, E aí eu quero aqui hoje pontuar alguns detalhes com vocês, Então nós já sabemos que a liberdade de consciência e de crença é garantida, nós sabemos que o nosso Estado é laico, não tem uma religião oficial, nós sabemos que esse direito aqui é muito importante lembrar
que é um direito relativo, até por conta aí de ser um direito fundamental. E fazendo um gancho, eu sempre tento fazer esses ganchos, essas conexões, não esqueça depois de observar lá também o artigo 19, inciso 1º, que inclusive cai muito em prova, né? Quando ele fala lá sobre as vedações federativas, ele fala que é vedado a União, Estados, DF e municípios. Aí ele fala lá no inciso 1º, criar igrejas, subvencioná-las, manter aliança ou relação, salvo os casos de interesse público, e por aí vai, né? Então, destaquei aqui alguns pontos básicos, na minha opinião, só que agora eu quero ir para alguns pontos importantes e, sobretudo, ali, pontos de jurisprudência, beleza? Nós vamos começar aqui com a questão das vacinas, né, que foi um tema aí muito interessante. Não estou falando especificamente só de Covid, da vacina do Covid, estou falando de vacinas de uma forma geral, né? Primeira situação que eu quero analisar com você inerente às vacinas é a situação, e detalhe, tudo isso aqui agora é jurisprudência e cai muito em prova. Nós temos um movimento anti-vacina, né? Aquelas vacinas mesmo que estão lá, todas lá registradas, bonitinhas e tudo, e algumas pessoas por convicção filosófica não querem colocar os seus filhos menores ali para que venham se vacinar. E aí essa situação foi questionada no Supremo, e o Supremo entendeu que é ilegítima essa situação. Então nós vamos aqui, primeira coisa que nós vamos destacar aqui, que eu acho importante demais, é que é ilegítima. Hoje está meio que travando isso aqui, não sei se tem alguma coisa errada aqui hoje, mas vamos lá, eu não vou parar por conta disso, né? Então é ilegítima ali a recusa de vacinação para ali os filhos menores, né? Agora, entenda, eu tentei aqui resumir ao máximo possível só para ficar um pouco mais pragmático, um pouco mais objetivo. Lembrando que eu estou falando daquelas vacinas, né, que são testadas, vacinas ali que entram dentro daquele calendário de vacinação, aprovada ali por métodos técnicos, científicos, aquela coisa toda, né? Não estou falando de uma vacina que surge agora e aí obviamente ninguém vai expor seus filhos, né? Então é ilegítima aí essa recusa de vacinação dessas que são registradas, bonitinhos, testadas, né, corroboradas e tudo mais. Isso aí é ilegítimo. O Supremo entende que você não pode privar o seu filho menor de situações como essa. Agora, quando nós falamos do Covid, e aí essa situação aqui ela é interessante demais, né? Porque eu não quero que você confunda. Eu vi inclusive questão de 2022, né? Geralmente isso aqui cai muito em prova jurídica, depois vai descendo, né? E aí o Supremo ele entendeu que é possível, né, ali a imposição compulsória de vacinação do Covid. Agora, imposição você vai impor de forma compulsória, não de forma forçada. Como que você faz essa imposição compulsória? Fazendo algumas punições, como nós vimos, às vezes multa, às vezes proibido o cara em um determinado local. Nós vimos aí casos interessantes dessa situação. Então, quando eu falo de vacinas, nós temos dois tipos de situação que nós temos que entender. Primeiro é que é ilegítimo aí, né, você não levar, você recusar, né, a vacinar seus filhos menores por questão de convicção filosófica. E segundo, na vacina do Covid, o Supremo entende ser possível que haja essa imposição compulsória da vacinação aí do Covid, né, mediante ali, né, punições, quando o indivíduo ele não venha fazer essa situação. Lembrando, imposição compulsória, não imposição forçada, né? Eu não posso forçar, o Supremo falou, eu posso impor compulsoriamente colocando essas medidas para que o indivíduo ele venha ser de alguma forma responsabilizado. Beleza? Segundo ponto que eu quero entrar no mérito aqui, né, falamos desse ponto aqui, é basicamente do inciso 8 mesmo, quando ele fala assim, ó: ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa, convicção filosófica ou política, salvo se as invocá-las para eximir-se de uma obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir a prestação alternativa prevista por lei. Né? Esse texto muito famoso, cai muito em prova. Eu quero mostrar uma situação para vocês que é justamente o fato de ocorrer uma dupla recusa.
Qual a punição que isso vai resultar? E detalhe, isso aqui pode cair no artigo 5º e pode cair lá na parte de direitos políticos. Quer ver? Vamos imaginar um exemplo clássico que eu sempre falo em sala. No ano que o homem faz 18 anos, o homem tem lá o seu alistamento militar obrigatório. E aí eu cheguei ali nas Forças Armadas e me perguntaram se eu queria servir. Aí eu falei assim, olha, não é que eu não queira servir. Pessoal, desculpa, eu estou sem voz hoje, foi porque desde ontem dando muita aula, né, mas aqui eu não vou parar por conta disso não. Né? E aí cheguei lá e me perguntaram se eu queria, né, servir ali as Forças Armadas. Eu falei, olha, não é que eu não queira, é que eu não posso. A minha religião não permite por conta disso, disso, daquilo. Isso é um direito que eu tenho. Isso é uma escusa, uma objeção de consciência. Beleza? Eu não posso ser privado de um direito por conta de uma situação como essa. Só que aí, de tantos e tantos casos inerentes a essa situação, criaram uma prestação alternativa. A lei acabou estabelecendo uma prestação alternativa. Então perceba, eu analisando a situação, então me colocaram a prestação alternativa prevista por lei, eu falei, não, isso eu posso. Então veja, eu não cumpri a obrigação legal a todos colocada, mas eu estou cumprindo a prestação alternativa estabelecida por lei. Nesse caso eu não vou perder nada. Agora, qual o problema? O que gera punição? A dupla recusa. Vai cumprir a situação legal a todos colocada? Não. A obrigação a todos colocada? Não. Então vem aqui e faça o que a lei está colocando, estabelecendo essa prestação alternativa. Também não vou. Minha religião é adepta à preguiça. Ah, é infeliz. Então vem cá. Diante dessa dupla recusa, ou seja, não cumprir a obrigação legal a todos colocada e também recusar-se a cumprir a prestação alternativa prevista por lei, isso vai gerar privação dos seus direitos políticos na forma de perda dos direitos políticos. Beleza? Cuidado com isso aqui. Quando você pega o artigo 15, ele fala que é vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão se dará nas seguintes hipóteses. E ele coloca 5 casos. Só que a Constituição, ela não discrimina o que é perda e o que é suspensão. Então, dessa forma, coube a doutrina e a jurisprudência acabarem fixando. Então, o que acontece? Diante da dupla recusa, no caso ali do inciso 8, nós vamos ter a privação de direitos políticos, na forma de perda dos direitos políticos. Por muito tempo aí, teve divergência, ainda tem uma certa divergência nisso aqui, alguns falam que é suspensão. Agora, para a prova de constitucional, você marca que é perda. E aí, aproveitando o ensejo aqui, ainda estou com pouco tempo de vídeo, eu sempre tento deixar esses vídeos mais curtos, mas sem privá-lo de informação. Não esqueça, não existe cassação de direito político. Tem perda ou suspensão. Você tem hoje 2 casos de perda: cancelamento da naturalização por sentença judicial, escusa ou objeção de consciência. E você tem 3 casos que levam à suspensão: incapacidade civil absoluta, condenação criminal com trânsito em julgado e o caso da improbidade administrativa. Então, hoje não existe cassação de direitos políticos, ele pode ser privado por perda ou por suspensão. Embora o texto não discrimine, nós temos essas 2 formas de perda e essas 3 de suspensão. Beleza? Lembrando que o único caso que a Constituição fala expressamente é o caso da improbidade, né? O artigo 37, parágrafo 4º, fala que os atos de improbidade administrativa importarão a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens, a suspensão dos direitos políticos, o ressarcimento ao erário na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo das sanções penais cabíveis. Agora, claro que aí cabe à norma regulamentadora estabelecer isso. Então já vimos aí que diante da dupla recusa, ou seja, não cumprir a obrigação legal a todos colocada e também não cumprir a prestação alternativa que a lei determinou, isso vai resultar privação de direitos políticos na forma de perda. Ok até aqui? Então veja, já falamos aqui sobre liberdade de consciência e de crença, falei da questão das vacinas que eu acho importante, já vi algumas provas, falei agora dessa história aqui da dupla recusa e eu vou mais uma vez aí em questão de crença. Por exemplo, já foi cobrado várias vezes em prova, ele perguntando se é possível a realização de etapas de concurso público em datas e horários ali diferentes daquele previsto no edital. Né? Isso aí foi julgado pelo Supremo. Né? É possível que haja então a realização de etapas de concurso público em horas e locais diferentes daqueles previstos no edital? É possível. Só que o Supremo, ele entende que
para que isso aconteça, você tem que observar basicamente 3 detalhes importantes que eu quero destacar para vocês. Tem que existir razoabilidade da alteração. Segundo detalhe que você precisa obrigatoriamente analisar, você tem que preservar, você tem que fazer aí a preservação da igualdade entre os candidatos. E por fim, você não pode acarretar, então, ó, razoabilidade aqui, né? Preservação, e você não pode acarretar ali. Opa! Olha que tá travando, esse bicho está travando. Um minutinho. Não é ao vivo não, mas aqui também, vocês veem que eu não tenho como editar os negócios aqui. Eu não... Ué, gente, o que aconteceu? Ué, só ver aqui, pessoal. Não vou parar por conta disso não, tô nem aí. Câmera, slide. Então vamos lá. Não pode acarretar, agora nem passa nesse bicho tá aqui, pessoal, o que é isso? Aqui, ó, não pode acarretar. Termine de completar aí. Não pode acarretar ônus desproporcional ali, né, à administração pública. Não pode acarretar um ônus desproporcional, né, não está indo mesmo, à administração pública. Agora foi. Enfim, né? Então, o Supremo entende que é possível sim, né, ter etapas aí de concurso em horários e datas distintas daquelas previstas ali no edital, desde que haja razoabilidade da alteração, desde que haja preservação da igualdade entre os candidatos, e não pode acarretar, no caso ali, ônus desproporcional para a administração. E por fim, já para finalizarmos aqui esse vídeo, né, já temos 17 minutos aí, tivemos esse problema, só vou querer falar um último detalhezinho com vocês, que foi quando o Supremo ele entendeu pela validade, né, daquela lei que acabava permitindo ali sacrifício de animais, né, em alguns rituais em virtude daquela situação de crença, né, porque foi questionado, né, algumas situações em que eles sacrificavam ali animais em virtude da crença, geralmente ali daquelas africanas ali e tudo, e aí questionaram, o Ministério Público questionou isso no Supremo, e o Supremo entendeu pela validade da lei. Então o Supremo entendeu que é permitido sim, né, fazer ali o sacrifício, né, diante de algumas situações ali, né, que venha de alguma forma enaltecer aí a liberdade de crença. É possível sim, essa questão não cai em prova não, essa questão despenca, principalmente vocês que vão fazer aí provas do CESP. Então o Supremo entendeu pela validade, é possível sim. E aí tinha um ministro que falava que era possível, mas depois iam ter que comer a carne do animal, né? Mas essa tese aí acabou sendo vencida lá no julgamento. Então dessa forma que nós falamos hoje, desculpem, hoje eu estou um pouco cansado mesmo, né? É visível, já ficando um pouco sem voz, mas não podia deixar de cumprir de ter esse compromisso aqui com vocês, de cumpri-lo até o fim, né? Então hoje nós falamos dos incisos 6, 7 e 8, essa questão de liberdade de consciência, liberdade de crença, né? Amanhã nós não temos vídeo aqui, né? Mas na terça-feira nós vamos com mais vídeos aqui do nosso desafio Artigo 5º. Peço que comentem esse vídeo, curtam esse vídeo, compartilhem, ativem as notificações, porque é dessa forma que vocês, né, vão me ajudar e, consequentemente, a aprenderem um pouco de direito constitucional. Um grande abraço, bons estudos e uma excelente semana para vocês. Valeu!